tio? E aí, tio? Como é que você tá, tio? Eu tô bem, principalmente porque estamos começando mais um B13Cast, o podcast Da B13. da B13, que é o que a B13? A B13, aquele projeto bem legal lá do Instagram. Inclusive, segue a gente lá, @b.13. Dá pra seguir. Ah, e vamos lembrar, né? Porque você vai esquecer. A gente esqueceu de lembrar isso e depois a gente falou uma vez e nunca mais falou. Que a gente fala, a gente acha que todo mundo vai achar B.13. É 13 por extenso, então é B.TREZE. Não é o número, é o 13, não. Número não, é. Então B.13, fechou? Escritinho ali, ó. É. TREZ. A gente não esquece, agora você também não vai esquecer nunca mais. Verdade, importantíssimo isso, hein? Fechou? E hoje foi legal, hoje foi bacana, hein? Entra lá, vai curtir. Hoje foi divertido, hoje foi uma overdose de posts. É Foi bem verdade, é divertido. verdade. Então você que... Puxa aí no histórico, você vai ver. Quem viveu, lembrou, vai lembrar de que tem um assunto que tá rolou, né? Acho que todo mundo tá falando. Todo mundo tá falando. Da parte acho que de investimentos, é bem legal. Achei engraçado você falar que o rapaz ligou e tudo mais, falando, pô, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo bacana aí? Porque a quantidade de posts. Total, o que foi? E aí achei bem legal. Foi o grande short squeeze. Short squeeze, descobrimos que é short squeeze. Descobrimos o que é um short squeeze da GameStop. GameStop, cara, que loucura aconteceu, né? Quando as sardinhas se rebelaram contra as baleias, cara. É incrível, tá pegando o tubarão pelo rabo ali. Exatamente. Então vamos assim, vamos. A gente vai guardar esse assunto especial pra gente. Talvez a gente grave um episódio, né? Pra gente, depois que passar essa onda, né? Porque aconteceu ontem pra hoje isso, então Foi. tá tudo muito recente, né? A gente fez uns 50 posts, 57 posts. Sem filtro, sem limites. Sem limites. Então, mas eu acho que a galera que clicou aqui pra ouvir o episódio de hoje talvez esteja interessada nesse assunto, porque é um assunto, pô, bacana, né? Você que propôs, eu achei uma boa ideia. A gente vai falar do que hoje? Vamos falar de fundos imobiliários. Música de fundo imobiliário. Compra o meu AP, aluga um AP. Pedacinho de choque. Os famosos FIIs, né? Isso, fundos de investimentos imobiliários. É isso aí. Então, uma siglazinha maravilhosa que os investidores, tanto os mais antigos, casca grossa, como os que estão começando, cara, é uma sigla que não sai do nosso portfólio nem do nosso coração, não é isso? Eu gosto muito, eu gosto bastante. Eu gosto muito porque é aquela sensação gostosa de quando... É tipo quando você é CLT. Você sabe que vai cair o vale ali, vai o dia do olerite, o dia do pagamento. Cara, uma coisa que é legal do fundo imobiliário, que tem um clichê aí, né, pros investidores, mas que não deixa de ser verdade. Quem tá começando, quem tá procurando assim diversificar, começa, claro, pela renda fixa, pela poupança, pelo tesouro, pelo CDB, tem esses fundos, esses investimentos mais conservadores, mais previsíveis. E quando a gente fala assim, qual que é a portinha de entrada para as drogas mais pesadas, para renda variável? Quer começar com um pezinho em vez de mergulhar de cabeça? É o fundo imobiliário, né? É o fundo imobiliário. Ele é bem legal. Porque ele mistura talvez a volatilidade da renda variável, né, não tão agressiva, com os dividendos que são pagos todos os meses, que é a previsibilidade. A previsibilidade da renda tem, fixa, né, praticamente, né? Ou seja, você consegue projetar um pouco mais de segurança e tranquilidade, né? Sim. Então, se a gente tivesse que separar assim, as nossas caixinhas, né, que é um termo legal que o Rafael Miranda da XP usou aqui, as caixinhas de investimentos. Poxa, aonde eu preciso de liquidez e segurança total? Aí você tem os investimentos básicos de renda fixa. Aonde que eu... um investimento intermediário onde eu tenho boa liquidez, né, mas eu não posso usar isso como reserva de emergência. E vai gerar uma renda que eu posso usar essa renda para reinvestir, tanto nos FIIs ou como qualquer outro tipo de investimento. E depois a renda variável, e aí a renda variável que eu digo, as ações e outros fundos. Mesmo dentro das ações você tem ainda opções mais conservadoras, mas hoje a gente vai falar só de FIIs, cara. De FIIs. Boa. E é porque eu acho que tem esse atrativo aí que você falou, né?
Porque eu acho que é fácil para as pessoas entenderem, porque eu acho que já está um pouco na cabeça dos brasileiros a questão de imóvel, né? Que é um investimento comum, assim. As pessoas, eu quero ter a casa própria, ou comprar um imóvel para investir ou para morar. E é muito fácil quando você traduz isso para os investimentos, porque o fundo imobiliário é literalmente isso. Você está comprando um imóvel, só que você está comprando um imóvel inteiro. Você compra só um pedacinho. Do imóvel. Então, que inclusive isso é uma das coisas bacanas, né? Porque eu acho legal essa ideia de comprar um imóvel para ter como renda o aluguel. Só que você tem algumas dores de cabeça ali, né? E o bacana do fundo imobiliário é que essa parte da dor de cabeça você vai transferir para um gestor, que é ele que vai cuidar. Tem que pintar o imóvel, tem que consertar um cano que estourou. Tem que... cuidar do imóvel, né? Exatamente. Eu até dou um passinho atrás e falo assim, não só das dores de cabeça, como das burocracias também. Sim, e a burocracia vai desde toda a questão de papelada e tudo que você precisa, aí de corretor de imóvel, imobiliário, etc. E a parte também financeira. Porque para você comprar um imóvel, você vai se endividar pra caramba, né? Claro, não sei que você já tem o dinheiro para comprar à vista. Mas assim, ou você vai se endividar muito e ainda tem toda essa parte burocrática. Eu acho legal a gente começar o papo com essa diferenciação, os prós e os contras, e nada contra você investir e comprar um imóvel, né, um imóvel inteiro. Você pode fazer as duas coisas, se você quiser, é uma maneira de diversificar também. Mas o bom é que para quem está começando e está construindo patrimônio, o fundo imobiliário é um bom aliado, né? Total, nossa, muito. Porque ele tem essa questão muito legal de que iria até te manter oxigenado nos investimentos. Vou te explicar por quê. Na renda fixa, quando você coloca lá no CDB, o Tesouro Direto, até na poupança, você guarda o dinheiro e você vê só os juros compostos agindo. Ou seja, ele vai rendendo. Enquanto você não mexer no dinheiro, todo dia, todo mês que você entrar lá, se for a poupança, você vai ver o seu dinheiro crescendo, 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 e você não precisa fazer nada. O legal do fundo imobiliário é que além de ter a cotação das cotas, né? A gente não chama de ações, a gente chama de cotas no fundo imobiliário. Você compra cotas, você não compra ações. Isso. Mas o legal é que cada cota que você tem vai te pagar mensalmente um valor. E a diferença, quando eu falo que te mantém oxigenado, é que todo mês o dinheiro vai estar na sua conta corrente. Você é obrigado a fazer duas coisas. Ou reinvestir, ou pegar aquele dinheiro e você vai usar para alguma coisa. Então, você é obrigado a todo mês ali estar de olho, porque se você não fizer nada, o dinheiro vai cair na sua corretora. E vai ficar lá. E aí você vai fazer o que nem o investidor deve fazer, que é deixar o seu dinheiro parado sem render. Então, eu acho que o fundo imobiliário tem essa coisa bacana, porque as ações também, algumas pagam dividendos, pagam juros sobre capital próprio, que também é essa grana que pinga, mas nem todas pagam mensalmente, umas são trimestralmente, outras anualmente, e outras nem pagam, porque elas reinvestem tudo que elas têm de lucro, elas reinvestem. Mas os fundos imobiliários obrigatoriamente têm que pagar 95%, né? 95%. Eles são obrigados a distribuir entre todos os cotistas. Então, a partir do momento que você tem a sua grana lá, que você tem a sua cota, você já tem o direito a receber aquele dinheiro todo mês. Proporcional à quantidade de cotas que você tem. E eu acho que o fundo imobiliário ajuda a criar o hábito do investidor. Sim. E eu acho que isso que é legal. O legal é que você consegue ter essa visão do efeito bola de neve, né? Exato. Porque assim, você chegou lá, deu o dia específico que você recebe aquele dinheiro. O dinheiro caiu lá na corretora. Se você pegar aquele dinheiro, mesmo sendo um pouquinho no começo, porque a ideia da bola de neve é essa mesmo. No começo é pequenininho, depois vira uma curva exponencial, né? Efeito dos juros compostos ali. Você pega aquele dinheirinho que você recebeu e compra mais cotas. Então, se você tinha 10 cotas, de repente, com o dinheirinho, você junta com mais um pouquinho, consegue 11. De 11, no mês seguinte, você consegue 12. E por aí vai. E você vai ganhando também dessas cotas a mais que você comprou. Sim. E aí tem o conceito clássico do número mágico, Magic Number, que se você procurar no YouTube, né, você vai ver várias explicações. Sim. Mas eu não gosto de deixar nada no ar. Então, rapidamente, o número mágico é quando você já tem cotas o suficiente para que o dividendo que você recebe no mês, você consegue comprar uma cota a mais daquele fundo. Então, se o fundo custa R$100, aí vai chegar num ponto que você vai receber R$100 por mês. Todo mês. Aí o que acontece? Em vez de pegar esses R$100 e você vai gastar na sua
né, para você gastar, você vai fazer o quê? Vai comprar mais uma cota. Então você começa a virar uma coisa que você já não vai despender do seu dinheiro. É o dinheiro já rendendo, né? O dinheiro da cota te dando cota. Exatamente. Aí começa a virar um piloto automático. Sim. Mas assim, a gente nunca recomenda que você deixe de aportar. Porque você é o agente acelerador do seu crescimento. Então, além do seu dinheiro já estar trabalhando por você, você ainda vai fazer aquele processo acelerar. Ah, por quê? Ah, você é CLT, você foi promovido, você passou a ganhar mais. Ou você é freela, você recebeu uma bolada que você trabalhou muito esse mês. O que você vai fazer? Você pega o excedente, em vez de você torrar, você vai dar um gás no seu fundo imobiliário. Ali. Porque quando você for ver, de repente, aí daqui a 2, 3 meses você acelerou, você não está ganhando mais dinheiro para comprar uma cota. Você já está ganhando para comprar 2 cotas. Já está ganhando dinheiro para comprar 3 cotas por mês. E aí, cara, aí essa bola de neve vira uma avalanche na sua carteira. Outra coisa que eu gosto, que eu acho muito interessante dentro dos fundos imobiliários, e vamos comparar com você comprar um imóvel, é você poder comprar um shopping center. Ah, é isso que eu ia falar. Vamos assim, agora transição de assunto. Os tipos de fundo imobiliário, né? Porque a gente está acostumado, quando a gente fala de imóvel, a gente vai, pessoa física, a gente pensa mais na residência, na casa, no apartamento. Mas a gente nunca pensa, e aí no fundo imobiliário tem alguns tipos. Quais são os principais? Não sei se a gente vai listar todos, mas fala aí, tio. Vamos lá. Laje corporativa. O que é laje corporativa? Laje corporativa laje corporativa, Sim. Que são lajes de escritório. Né, mas sabia que eu não gosto desse termo, mas eu sei, mas fala então, aí. Como é que você gosta? São escritórios, prédios comerciais. Prédios comerciais. Mas você vai ouvir, se você estudar, você vai ouvir o termo lajes corporativas. Que nada mais são do que prédios comerciais. Que tem sala comercial, que tem escritórios, não importa o tamanho dele. Exato. São lajes comerciais. E tem fundos que são... aquele andar, às vezes você chega num prédio e tem lá, o andar 11 é da Johnson & Johnson, o andar 12... né? Às vezes até do 12, o 13, o 14 e o 15 é da Johnson. Da B13. Da B13 da B13 é o 24º, 25º. O rooftop. Nós é top. Então vai lá. Então, lajes corporativas que são escritórios. Você pode comprar cotas de lajes corporativas. Segundo, shopping center, que eu acho muito legal. Então, peraí, rapidinho, desculpa. Vamos fazer esse desafio. A gente vai falar o tipo de fundo e a gente explica rapidamente na prática o que é. Então, assim, escritório comercial. Você falou, o prédio X ali na Avenida Paulista é da Johnson & Johnson. Então, se você é cotista daquele fundo, o aluguel que aquela empresa paga para estar instalado ali, né, porque ele é um inquilino ali, aquele dinheiro vem para o fundo e esse dinheiro é repartido entre todos os cotistas. Então, é como se você fosse o dono daquela laje. E aí pedacinho. A empresa que está lá, né, naquele endereço, ela está pagando o aluguel daquele espaço dentro daquele prédio. É isso aí. E você recebe isso. E o mais legal, né? Tem fundos monoativos, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas geralmente os fundos têm vários prédios, né? Não é eu vou comprar ali e tem aquele prédio específico. Pode até ter, né? Que é tem alguns sim, e tem uns que são vários. Monativo, monoinquilino, mas geralmente tem vários prédios. Então é uma forma de diversificar. Numa cota só você pode estar diversificada. Por quê? Ele tem um escritório ou um prédio inteiro na Paulista. Ele tem um outro prédio inteiro no Rio de Janeiro. Tem outro escritório no Espírito Santo. Então, uma cotinha que você paga lá 100, 200 reais, às vezes você está pulverizado, né? Ou diversificado. Pulverizado não, mas diversificado em vários. Então, estados e em vários prédios. E aí o que é legal? De repente um deles, um inquilino se muda ou deixa, você continua recebendo porque os outros continuam pagando. Exato. E o cara que cuida daquele fundo o gestor, vai tentar colocar um outro inquilino lá, entendeu? Você não tem essa dor de cabeça de ter que ficar, agora não tenho ninguém na minha casa e eu preciso colocar alguém lá para receber esse aluguel. É isso aí. Não, você não tem. Vamos lá, então. Próximo fundo imobiliário. Shopping center. Shopping que eu center. gosto muito, acho fundos muito de shoppings, porque é bacana, porque é um incentivo, né? De você ir lá no shopping e falar assim, puxa vida, eu tenho um pedacinho desse shopping aqui. Eu acho isso tão legal, assim, acho tão incentivador, né? Acho que Fala aquela história dos teus filhos lá que eu gosto. Que eu falo para eles, tá vendo aquele shopping ali? Eu tenho uma torneira lá, ó. Se alguém for lá lavar a mão, vai ter que pagar para mim.
Então, porque, óbvio, quantos milhões custa um shopping, né? Centenas de milhões. Aí você colocou lá R$100, você imagina que R$100 dentro de 100 milhões é uma torneira. É um negócio tão... eu posso comprar 2 torneiras, posso comprar 3, posso comprar uma pia. Uma privada também? Imagina, uma privadinha ali, eu vou cobrar mais caro que for lá fazer o número 2, cara. E aí a mesma coisa. Um shopping tem várias lojas. Então todos os lojistas pagam aluguel pro administrador do shopping, né? Que é esse fundo. E aí esse aluguel, essa porcentagemzinha vem pro teu bolso todos os meses. Legal. E aí o administrador do fundo e do shopping vai fazer com que sempre o shopping esteja idealmente 100% locado, né? E até você ganha até com o estacionamento do shopping, sabia? Até estacionamento. Não sabia. Tá vendo? Geralmente porque o contrato, sei lá, uma Estapar da vida, isso daí, tem uma porcentagem que o shopping leva. Ganha, o shopping leva e você recebe também. É isso aí. Então, beleza. Shopping é legal. O outro que eu gosto muito, e agora nesse período da pandemia fez uma diferença bacana, são os galpões logísticos. Galpões logísticos. Como aumentou muito essa coisa do e-commerce, essas coisas todas, galpão virou uma procura absurda. Assim. A gente tem que pensar sempre, né, que, por exemplo, o shopping e as lajes corporativas com os escritórios talvez são mais fáceis da gente imaginar, porque a gente... né, quem vive em cidade passa por esse tipo de imóvel o tempo todo na rua e vê. O galpão logístico, normalmente eles ficam um pouco afastados dos grandes centros, né? Sim. Eles ficam nas rodovias ali que dão acesso à cidade. Mas você vê aqueles galpões enormes, centros de distribuição, né? Das redes de supermercado, de loja de magazine, tipo Renner, ou Magazine Luiza. Então, Leroy Merlin. Exatamente. Então, cada vez mais tipos. Crescendo. Se o mercado online cresce, esse tipo de demanda cresce muito, né? Mercado Livre. Por quê? Porque eles precisam ter esses centros de distribuição próximo às cidades para prestar. Você vê, né? Hoje em dia, cara. Hoje em São Paulo você tem empresa que te entrega no mesmo dia, no dia seguinte. É muito rápido. Isso só é possível porque esses galpões são cada vez mais próximos, mais modernos também. E aí tem gestores que cuidam só desse tipo de imóvel. E aí é o mesmo esquema. A Casas Bahia, a Magazine Luiza, tem um galpão logístico na região próxima a São Paulo. Eles são inquilinos ali, eles pagam um valor por mês e você recebe uma cota. Então, o princípio é sempre esse, tá? Mas a gente está trazendo esse exemplo prático para vocês entenderem assim, na prática o que era. E aí, mais Vamos lá. Tem mais algum de tijolo? Tem mais algum? Tem. Ó, eu vou dar 2 exemplos aqui. Estão entrando uns novos aí também, mas, né? Que é de residência. Tem residencial. Mesmo, né? Tem residencial, ainda é recente, né? No mercado brasileiro. A House, né? A House. Tem uns que é de terras até, de terras agrícolas, né? Que a gente estava conversando. Também hoje, é um novo, de terra. Novo. Tem de cemitério já ou não? Tem de cemitério. Tem de cemitério. Tem de hospitais. Hospitais e hotéis. Hotéis, isso. Imagina, você pode ter tudo isso daí. Quase todos os tipos de imóveis que são alugáveis, seja comercialmente ou por fins de residência, ou até hospitais, né? Mas eu vou usar o hospital como comercial também. São fundos, tem fundos que gerem esse tipo de rendimento aí. De imóveis que a gente chama de fundos de tijolo. Quando existe um imóvel físico que você se torna cotista e tem um inquilino pagando, tá? Então esse é primeira casinha de fundo imobiliário, são os fundos de tijolos. Então fundo de tijolo é muito fácil da gente entender porque são imóveis reais, físicos com inquilinos dentro e a gente recebe. É isso aí. Segundo tipo de fundo imobiliário. Aí a gente pode falar dos fundos de fundos. Vamos falar do fundo de papel. Acho que o fundo de papel é mais legal. Porque é tijolo, vamos tijolo pro papel. Mas por quê? Constrói casa de papel? A casinha de papel, tio? Como é que é? Faz desenho de casa? Não. São fundos que tem dentro, né? Dentro da gestão ali, papéis mesmo, que são os CRIs, né? Que são os recebíveis de imóveis. O que mais que tem, tio, que eu não me lembro? Olha, vamos até tentar dar uma... Eu estou reunindo aqui para a gente tentar simplificar. Quando a gente fala esses certificados, são todos os tipos de dívidas relacionadas a imóveis. Então... LCI, o CRI, o CRI... Isso. Quando imagina que uma empresa, alguém vai financiar uma construção de qualquer tipo de imóvel, né? Então isso se torna uma dívida, né?
E aí tem fundos que são que gerem esse tipo de recebíveis. De recebíveis. Inclusive, esses recebíveis a gente vê muito na renda fixa. Né? Então, dentro da renda fixa, lá, como você vai fazer um CDB, uma debenture, você vai encontrar os LCIs, os CRIs, né? Como os CRAs, né? Que é de agrícola, né? São financiamentos imobiliários, né? Exatamente. Vamos usar o termo popular assim, eu estava procurando essa palavra, mas pense em financiamentos imobiliários. Que são papéis. São papéis. São papéis. Então, geralmente a gente fala que é um fundo de papel, porque são fundos com esses recebíveis que você vai ter todo mês também. Então, imagina que são vários recebíveis, não é 1A, 1, 2, 3. O financiamento daquele imóvel, daquele outro. Não, são vários tipos de investimentos e financiamentos ligados ao ramo imobiliário. Isso. E aí tem gestores que gerem esse tipo de fundo, que financiam essas obras, que financiam essas empresas ou esses grupos. E aí a mesma coisa, com os juros que eles pagam para esse fundo que está financiando aquilo, você recebe uma parte dos juros, você não recebe um aluguel. É isso daí. Entendeu? Então pensa que você recebe um pedacinho da prestação que eles estão pagando. Então você imagina que o cara financiou aquilo em 60 meses, 10 anos, 20 anos, ele vai ficar 10, 20 anos pagando e vai atualizando pela inflação, o GPM, tem os índices lá. Os índices lá que vão se reajustando. Então é legal que a sua cota vai também se reajustando conforme o aluguel dos escritórios, dos imóveis forem subindo, assim como os juros forem agindo sobre esses financiamentos e esses papéis aí. Tá, então ótimo. Beleza. Então, tijolo, papel e vamos pro último. O último é fundo de fundo. Fundo de fundo. Não são os FOFs, os FOFs são de papel. Não, o FOF é o fundo FOFs. A gente deixou por último porque estão mais fofinhos. São os FOFs. Os fofinhos. Os fofinhos. FOF porque é fundo de fundo, entendeu? E o que é legal do fundo de fundo é justamente isso. Se você quer diversificar grandão, fundo de fundo. É um fundo que dentro dele tem vários outros fundos imobiliários. Então você imagina que num fundo de tijolo que já é diversificado entre vários, por exemplo, de galpão logístico, tem um galpão em vários estados, tem mais de 10 galpões, você já está bem diversificado. Só que você imagina, mas ele é desse segmento. O de shoppings, às vezes um fundo tem 5, 10 shoppings também no Brasil inteiro, também diversificado. Às vezes, e aí, bom, e por aí vai, né? O exemplo é esse. E aí você imagina que o fundo de fundo, às vezes, ele tem cotas de fundo de papel, de fundo de tijolo, fundo de shopping, fundo de hospital, então ele já meio que diversifica para você. Então o fundo de fundo é uma excelente solução para você que também está começando e que quer não está muito exposto a uns riscos. Porque você fala assim, imagina que você investe só em fundo de shopping. Pô, aí vem uma pandemia, os shoppings ficaram fechados um ano. Sim. É óbvio que os aluguéis caíram e o que você está ganhando por mês caiu. Quer dizer que é ruim ter shopping? Não, quer dizer que é ruim você só ter shopping. Sim. Aí lajes corporativas, tá todo mundo trabalhando de home office, caiu o número de aluguéis. Quer dizer que é ruim investir em lajes corporativas? Não, quer dizer que é ruim você só investir em lajes corporativas. Então você pode fazer tudo por conta própria, você escolhe o fundo que é especializado em logística, em hotel, e você vai diversificando. Ou se você não quer ter o trabalho, você pode pesquisar os fundos de fundos que... Aí beleza, tem uma taxazinha de administração, tudo, você não precisa pagar nada, já vem tudo descontado, isso, bonitinho, mas aí você tem... Você cota e recebe todo mês. Todo mês. Então você está confiando àqueles gestores daqueles fundos de fundo, que aí eles vão diversificar para você. Daí você não precisa ter esse trabalho de acompanhar, veio pandemia, como é que vai afetar os galpões logísticos, como é que vai afetar... Você não precisa estar tão preocupado, né? Nesse sentido, porque você, se afeta de repente um ou outro mercado, você está protegido por outro lado. E é isso, né, tio? Fundos imobiliários, bem-vindos ao mundo dos investimentos, né? Então, se você quer ser dono de um imóvel, você não precisa só sonhar com a casa própria, não. Vou falar mais uma coisa que é legal. Aí vamos falar dentro dessa vantagem do fundo imobiliário. Justamente, acho que o mais importante é a liquidez que a gente tem. Você comprar uma casa, comprar um imóvel para colocar alguém dentro, para locar ali, você receber o aluguel todo mês, o fundo imobiliário ele tem essa grande vantagem. Se você pega lá uma casa, vamos pegar uma casa de 500 mil, você vai colocar um inquilino, de vez em quando vai ter, de vez em quando não vai ter, você pode pegar os mesmos 500 reais, ou os 500 mil,
e colocar diversificado em vários fundos. Tira um pouco de tijolo, um pouco de fundo de papel, um pouco de fundo. Beleza. Você precisou de um dinheiro com uma certa urgência, que é um pouco mais do que o seu fundo de reserva. Você vai fazer como? Você vai pegar a casa e botar para vender, mas você precisa só de uma parte. De repente, você comprou a casa por 500 mil, só que você precisa só de 100 mil. Você não consegue vender só a sala, só o banheiro. Então, você dançou. O fundo imobiliário você consegue. E dependendo do tipo de urgência, a sua casa, você vai ter que vender ela mais barata. Você não vai conseguir os mesmos 500 mil ali. Eu acho que é importante as pessoas saberem que o fato de você ter comprado um imóvel por um determinado valor e ele se valoriza ao longo dos anos, tem o efeito da inflação e tudo, mas não quer dizer que no momento que você precisar vender, alguém vai pagar o preço que você quer, que você está vendendo. E se você tiver pressa, o que você vai fazer? Você vai acabar reduzindo o valor. Mais barato, né? Mas o que o tio está falando aqui é interessante porque, assim, o bom de você ter o fundo imobiliário é isso. Se você tem 100 mil investido e você quer vender 1.000, você vende. Você não precisa vender os 100 mil ou os 500 mil. Você pode vender quanto você quiser. Você vai continuar recebendo aluguel por uma quantidade de valor menor. Diferente da casa, que você, na urgência, você vai precisar vender a casa. Você não vai mais receber nada daquilo. Tudo bem, você vai ter um valor ali menor também. Mas você não vai ter que procurar uma nova casa, fazer... Ixi, uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. E assim, pro pequeno investidor, e quando eu falo pequeno, cara, mesmo que você estiver investindo 100, 500 pau, ainda é pequeno investidor. Sim. Tem também você pode ver a liquidez daquele fundo, quanto em média ele é negociado por dia. Então vamos supor, você colocou 2 mil, 5 mil reais, e se um dia você precisar vender, você vai conseguir vender na hora, porque você olha lá, ele é negociado 4, 5 milhões, 10 milhões de reais por dia. Então são valores muito altos. Então, para qualquer valor um pouco menor, você consegue comprar e vender tranquilamente, você não tem dificuldade nenhuma. E tinha uma outra vantagem que eu acho bem bacana, assim. A média dos valores de compra de uma cota, você vai comprar uma cota, o quanto você precisa ter de dinheiro, geralmente a média é de 100 reais. Só que tem fundos imobiliários de 10 reais, tem 12, 15 ali que... Né? Você vai ver... É muito acessível. Né? E a proporção que você recebe é basicamente a mesma da cota não quer dizer reais. Que o de 100 reais é caro e o de 10 reais é barato. Exatamente. Porque sempre pensa que ele é proporcional ao que você vai receber de retorno todos os meses. Daí. Mas o bacana é isso. Se você tiver 10 reais, 11 reais, você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Se você não pagar a corretagem, né? Coloca o pezinho, né? Coloca o pezinho, né? Coloca o pezinho. Coloca o pezinho mesmo. É fácil e é barato, cara. É barato. É barato. A conta na corretora se abre de graça. E o melhor, você começa a entender o mercado sem tanto susto como nas ações, porque ela balança bem menos. Né? Quando você tem a oscilação do mercado... menor do que as oscilações que as ações têm. O terremoto, a escala Richter é diferente, cara. O abalo sísmico ali de dá uma tontura. O outro você nem sente. Quando tem uma marolinha. Vale pôr o pezinho e experimentar. E quando você... E claro, e a dica sempre né? Faz isso pensando no longo prazo. Então, se você comprou o fundo imobiliário hoje por 100, não adianta você querer ter lucro agora, porque você vai receber o dividendo, você começa a receber um salário, você começa a receber um dividendo, vou chamar de salário assim, a partir do mês que vem. E aí normalmente os fundos pagam dia 15, alguns pagam dia 18, mas é sempre no meio do mês. E cara, você já pensou que se você colocar hoje, já no próximo dia 15 você vai receber? Você vai receber. Se você tem a data de corte, mas você coloca, pensa que no mês você compra no começo do mês, no mês seguinte você já está recebendo. Mas comprar agora, alguns fundos, a maioria deles, comprar agora, hoje, a gente está no final do mês. Mas assim... dia 15 a gente vai receber. Exato. Vai receber. E aí você começa a ter aquele efeito psicológico legal, né? Que é o quê? Você sente que, cara, eu não fiz nada, eu tô trabalhando, eu tô fazendo meu trabalho e tem esse fundo trabalhando por mim e tá me pagando todo mês. Por quê? Porque eu resolvi investir naquilo. E aí você ainda pode fazer essa brincadeira, porque se você investe no fundo exato, o fundo de shopping lá, tem o fundo do Shopping Genópolis, por exemplo, né? Sim. Cara, você vai lá no shopping, se você... vai lá, você fala, cara, eu sou dono de um pedacinho disso aqui, né? E se você gastar dinheiro ali, você ainda tá... Eu tô usando isso porque acho que ele é monativo esse, né? Se não me engano. É monativo, né? Ele é um valor um pouco mais elevado. É mais elevado. Não, mas eu tô usando como exemplo porque tem vários shoppings, né? É composto por vários shoppings. E aí você pode investir
e você pode frequentar o seu imóvel. Dá uma carteirada lá, entendeu? Mostra a sua boleta e fala aqui, ó, amigão. Vim comer um sanduíche aqui, ó, é o seguinte. Eu sou dono aqui. É legal, né, cara? Bacana, eu acho que, como eu costumo falar, este é um assunto que precisa ser trazido à tona várias e várias vezes. Esse é o primeiro de muitos, né? Vocês estão reparando aqui na história da B13, a gente está trazendo alguns assuntos, às vezes de atualidade, às vezes uma coisa um pouco mais abrangente, ou coisas de básico, princípios básicos, mas o legal de tudo é a gente não deixar de falar de nenhum dos assuntos, mas ao mesmo tempo, acho que o nosso papel, quando a gente se dispôs a fazer a B13, era a gente quer trazer gente nova. A gente não quer, né, tipo, ficar falando com quem já começou, assim, não só, né, a gente também fala com essa pessoa, mas a gente quer atrair gente nova para poder trazer mais gente pro mercado, e só assim tudo vai crescer, cara. E é muito louco entender que quando você investe no fundo imobiliário, você está fazendo a economia girar. Você está investindo em fundos que fazem a economia girar, seja de um hospital, seja de uma escola. Tem fundo de escola também, hotel. Então, olha quantos mercados, olha quantos empregos estão envolvidos aí. Desde a construção civil até serviços, né, que são prestados dentro desses imóveis, dessas instituições. Então, cara, você faz parte ativa da economia e você recebe por isso. Não é uma coisa filantrópica, não. Você recebe ali. E é o que incentiva, bem legal, assim. Fechou, tio? Fechado. E aí, bora pras cabeças? Vamos nessa. Então, este foi mais um... O quê? B13 Cast... no seu podcast, na sua plataforma de podcast favorita. O podcast da B13. Da B13. E se você gostou desse conteúdo, mande a sua crítica, mande a sua sugestão de pauta, mande elogios, mande o que você quiser, mande corações. Só assim, segue a gente lá no Instagram e curte o nosso conteúdo e participa aqui, né? E se você quer dar a sua entrevista, você quer contar a sua história de vida, a sua jornada de investidor, microfones abertos, portas abertas, janela aberta. Manda um contrato pra gente. Contrato. Manda um contrato. @b13.com.br. É isso aí. Eu mando DM no Instagram também, que o nosso Instagram é aberto, cara, aberto. Não precisa pedir nada, é só entrar lá e mandar um DM pra nós. Porta aberta. Se você for de São Paulo, você pode vir aqui. Se você vier de passagem pro São Paulo, como muitas pessoas já fizeram, você pode passar aqui também. Boa. Vem aqui conversar com a gente na mesosfera da B13. É isso aí. Uma mesa branca, alta, bonita. Um grande abraço e fumo! Acho que vou lá no shopping lavar minha mão na minha torneira. No sabonete que é meu.